Meus irmãos, boa noite. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero fazer a indicação de um livro. Eu só quero organizar aqui. Que está na nossa livraria. O nome do livro é Família Guiada pela Fé. O subtítulo é Faça o Necessário para Criar Filhos e Filhas que Andem com Deus. Esse autor é uma referência em trabalho com família. Tem um outro livro mais conhecido dele, que é Pastores da Família, que é muito bom. E essa é uma recomendação que nós fazemos, Família Guiada pela Fé. Amém? Meus irmãos, que dia lindo o Senhor preparou hoje, não é mesmo? Um dia em que nós aproveitamos para estar com a família, descansar, mas sejamos sinceros, talvez nós não estávamos tão animados para vir ao culto, não é mesmo? Nós não estamos sempre animados. Eu confesso que eu me senti assim hoje. Mas quando eu cheguei aqui, quando começou o culto, quando nós começamos a louvar ao Senhor juntos, o meu ânimo e as minhas forças foram restauradas. Porque não há nada melhor do que estar junto do povo de Deus, celebrando o autor da vida, o autor da salvação. Que tempo precioso. Que sirvamos ao nosso Deus, amém? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nas suas últimas palavras ao jovem Timóteo, ele alerta que dias difíceis viriam. E ele dá uma lista de dias, de tipo de pessoas que nós encontraríamos. Ele diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, gananciosos, desobedientes aos pais, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E isso que Paulo havia anunciado há tantos anos atrás, parece que é exatamente a realidade que nós enfrentamos hoje. É nesse contexto que estamos, é nesse contexto que as famílias estão. Não precisa fazer pesquisas ou muitos estudos para identificarmos a relativização dos valores cristãos, por exemplo. As coisas sendo distorcidas, os papéis sendo invertidos. Nós vivemos em uma era totalmente pluralizada, diversos valores, diversas crenças, diversas verdades, mas no fim não há nenhuma verdade absoluta, é tudo relativo. Um dos valores do nosso século tem sido, sem sombra de dúvida, o individualismo. As pessoas pensam e vivem apenas por si mesmas, pensando unicamente no seu próprio umbigo. Os nossos dias também são marcados pelo secularismo. E essa cosmovisão, essa maneira de ver o mundo veio com força, até mesmo dentro das igrejas. O secularismo é a cosmovisão que separa Deus da vida, que reduz Deus apenas a ambientes religiosos. Para o secularista, Deus diz respeito apenas ao que acontece nos domingos, mas acabam vivendo de segunda a sábado, sem pensar em Deus, sem viver para Ele, como se Ele não existisse. A cultura que nós estamos inseridos é uma cultura também hedonista, que visa, o hedonismo é aquela ideia, filosofia de vida que busca incessantemente o prazer. Para muitos, o prazer funciona como o único critério definidor daquilo que é certo ou errado. As pessoas vivem dessa maneira. Outros vivem escravizados por falsos deuses. É o dinheiro, o trabalho é o tudo na vida,
Nessas coisas está a sua razão da existência. Realmente os dias são difíceis demais. São dias de caos. Mas a pergunta que nós fazemos é: e nós, como famílias da aliança, como famílias que foram alcançadas pela graça, como vivemos em meio a este caos? Como vivemos neste mundo? Como podemos edificar as nossas famílias em meio a tudo isso? Será que há uma resposta coerente, plausível para isso? O Senhor Jesus nos ensina. E nessa noite eu quero ver com vocês uma parábola bastante conhecida, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, dos versículos 24 ao 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Nós falaremos hoje sobre edificando a família em Cristo. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Obrigado, Mauro. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. É uma parábola bastante conhecida de Jesus. O texto se encontra justamente no final do Sermão do Monte. E basicamente Jesus está trazendo a reflexão dos seus ouvintes. Está fazendo eles pensarem, está fazendo eles refletirem. O que vocês farão quando acabarem de ouvir esse sermão? Essa é a transição que Jesus faz. Observe que logo ao partir para o final, depois do Sermão do Monte, ele se dirige aos seus ouvintes e diz: portanto, e então ele conta a parábola. Jesus utiliza uma ilustração muito prática para todos aqueles que estivessem ouvindo entendessem. Jesus está falando aqui da vida espiritual, e ele compara os seus ouvintes com dois tipos de construtores. Percebam que não há um terceiro tipo, há somente dois tipos. Ou eles são prudentes, ou eles são insensatos. Ou estamos edificando a nossa casa de forma prudente, ou então, inevitavelmente, estamos edificando a nossa casa de forma insensata. É exatamente isso que nós vemos no texto de nossa meditação. Como eu disse, o texto fala de dois construtores, duas casas e de uma chuva que atinge as duas. Jesus utiliza esse exemplo de dois homens que simplesmente resolveram construir uma casa. Isso se harmoniza com a vida do homem, pois a vida, ela é uma espécie de construção, não é mesmo? Cada parte da nossa vida, as nossas experiências, cada aprendizado, cada ano, cada projeto que fazemos, são como tijolos que estamos erguendo, são alicerces que estão sendo construídos. Mas a grande questão que deve nos trazer a reflexão nessa noite é: esses alicerces irão se sustentar diante das adversidades e circunstâncias da vida? Será que eles permanecerão de pé? Como eu disse, Jesus está encerrando o Sermão do Monte. Ele está deixando
muito claro o que ele quer ensinar. Versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. É como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Percebam que Jesus está se dirigindo a um público específico. Que público é esse? O texto nos fala: todo aquele que ouve as minhas palavras. Quais palavras? Jesus está finalizando o sermão, é o Sermão do Monte. Mas de maneira mais ampla é todo aquele que ouve o Evangelho e nele crê. Acontece que muitos olham para esse texto e dizem: Jesus está falando de quê? Do crente e do descrente. Será mesmo? Não. Jesus não estava fazendo uma distinção entre o cristão e o pagão. A sua palavra foi dirigida a pessoas religiosas. Lembre-se, quem está ali ouvindo são os seus discípulos, são os judeus. Os construtores desse texto são homens que expressam publicamente a sua fé. E pensando em nossa própria realidade, nós podemos dizer que Jesus estava falando do homem que frequenta a igreja, que frequenta os cultos, que gosta da ética cristã, dos valores cristãos, que gosta desse ambiente, que gosta da mensagem. Então, como nós podemos identificar se realmente estamos alicerçados na rocha? Como nós podemos identificar se realmente estamos em um lugar seguro? Quando olhamos para o texto, quando vemos os dois construtores, nós podemos dizer que eles tinham o mesmo propósito. Eles tinham o mesmo objetivo. Qual era? Construir uma casa. E quando se constrói uma casa, principalmente naquela época, externamente parecia não existir algo que diferenciava uma da outra. O texto não apresenta diferenças externas da casa. É muito provável que elas eram muito semelhantes, e que dificilmente alguém poderia olhar e fazer uma distinção uma da outra, apesar de serem diferentes. Como assim? Porque o interessante é que uma das coisas mais importantes da casa, que é os alicerces, nem sempre são visíveis. Nem sempre é possível enxergar. Quem sabe os construtores utilizaram a mesma técnica, o mesmo material, eles estavam sujeitos às mesmas circunstâncias, o mesmo temporal. Ambas as casas enfrentariam os ventos fortes, a chuva, tempestade. Não há diferença alguma entre esses construtores referente à circunstância que eles terão de enfrentar. Nenhum desses dois homens está isento das tempestades. Nenhum dos dois construtores está isento dos problemas. Nenhum dos construtores está isento da solidão, das dificuldades, das doenças, dos problemas. Há muitos cristãos que pensam que pelo fato de serem cristãos, não podem passar por tempestades, não podem passar por dias ruins. Mas não é isso que Jesus está mostrando. Não é isso que nós encontramos nas Escrituras. O cristianismo não é isenção de problema. Jesus está mostrando simplesmente que as tempestades chegam para todos. E as tempestades são figuras das provas que todos nós enfrentamos. E elas podem chegar de diversas maneiras. Pode ser a tribulação, o sofrimento, assim como Jó. Pode ser a tentação, pode ser o luto na família, uma doença grave,
nós não estamos isentos do problema. A vida do cristão não é sabor de mel, como cantavam por aí. Nem tudo são flores. É claro que ninguém gosta de enfrentar as tempestades. Mas é diante delas que a nossa fé é testada. É diante delas que nós vemos onde nós estamos alicerçados. É na provação que a diferença entre os ouvintes de Jesus é realçada. Saibam disso. As provações vêm sobre todos. Ouvintes prudentes e insensatos. Ninguém está livre, mas é diante delas que se sabe quem é quem. Se você, meu irmão, constrói a sua casa sobre areia, na hora que está tudo bem, a casa é igual a outra. Mas a verdade é que a realidade da vida, das circunstâncias, das tempestades, elas vão chegar. Isso não é que nem diz o bom português, jogar praga por aí, né? Não é isso. Nós não cremos nessas coisas. Mas a verdade é que elas chegam para todos. Dias difíceis chegam para todos. E o que fará a grande diferença está em nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Porque a mesma chuva caiu sobre a casa construída sobre a rocha, e caiu também sobre a que foi construída sobre a areia. Os mesmos ventos sopraram nas paredes das duas casas. Uma caiu, a outra permaneceu de pé. Mas como se as casas eram tão semelhantes? É aí que a gente vê a diferença. A diferença está naquilo que dá sustentação. A diferença está no alicerce, naquilo que traz segurança e firmeza. Se você constrói a sua família sem ouvir e praticar a palavra de Deus, ou você até ouve, agora praticar é outra coisa, então você está construindo a sua casa sobre areia. Você está construindo sobre alicerces que não ficarão de pé diante das tempestades da vida. Muitos acreditam que estão seguros, porque o seu alicerce é o dinheiro, é o prestígio do seu nome, do seu trabalho, da sua sabedoria. Mas isso é construir a casa sobre areia. E por mais seguro que você pareça estar, pode até enfrentar alguns ventos, algumas circunstâncias e permanecer de pé, mas não suportará maiores tempestades. Ela vai desabar. Todo alicerce que não é Cristo, um dia será derrubado. Por isso, meu irmão, em que você tem alicerçado a sua família? A sua esposa, o seu esposo, os seus filhos? Jesus fala de 2 alicerces. Na Palestina do primeiro século, a região do Mar da Galileia era um terreno bastante arenoso. Mas no verão, esse chão de areia era algo muito firme, era algo muito sólido, que aparentemente dava uma sustentação. Aparentemente era algo seguro. Então Jesus está trazendo uma ilustração de uma realidade que aquele povo conhecia. E Jesus queria mostrar que a diferença entre os 2 construtores vai estar em como eles lançam o fundamento. E um construiu a casa num solo duro, mas arenoso. Quem sabe um construtor pensou: olha, eu acho que isso é suficiente. Eu acho que aguenta. Ou quem sabe as tempestades não vão vir. Ele fez a sua casa sem alicerces profundos. Agora o outro homem buscou profundidade para construir os alicerces. Ele cavou até um terreno rochoso, e então ele construiu a sua casa. Mas a grande pergunta que nós fazemos ao texto: ok, eu estou entendendo essa questão de construtor, que haviam 2 construtores,
Mas o que é alicerçar a casa sobre a rocha? Jesus diz que alicerçar a casa sobre a rocha é quando alguém ouve as suas palavras e pratica. E ele fala: esse é um homem prudente, esse é um homem sábio. Alicerçar a sua casa sobre a rocha significa ouvir e praticar as palavras de Cristo. Porque o homem prudente, ele sabe que no futuro poderá e virá grandes chuvas, poderá vir ventos fortes. É por isso que ele lança o alicerce da sua casa em um local seguro, um local que ofereça segurança, e um local que não vai desmoronar com as tempestades. Ele alicerça a sua casa na rocha inabalável que é Cristo. Assim a sua casa permanecerá de pé. As tempestades mostram qual é o nosso alicerce. E quem ouve as palavras de Jesus e as pratica, quando vêm os dias maus, mesmo assim eles permanecem com a vida inabalada, firme, segura, descansando em Deus, pois eles sabem a quem pertencem. Outro construtor é diferente do homem prudente. E uma das diferenças é que o homem insensato não pensa no futuro. Como assim? Todos os homens pensam no futuro. Todos os homens pensam na estabilidade que querem ter, nos objetivos a alcançar. E esse construtor, embora construa a sua casa como outro, utilizando-se dos mesmos recursos, ele não toma providências para que a sua casa permaneça segura. O desejo dele é: eu quero ver a casa de pé, não importa onde ela está firmada. E por isso ele constrói a casa sobre areia. Ele não tem o cuidado de cavar até encontrar um solo rochoso para edificar a casa. Acontece que quando o dia permanece calmo, quando o tempo está estável, quando não tem problema, sua casa parece segura. Mas diz o texto que repentinamente as tempestades, os ventos, as águas vêm contra a sua casa. E ela não permanece de pé. Ela foi construída sobre um alicerce frágil. E esse construtor, diz o próprio Jesus, ele é considerado como um tolo, como um homem insensato. Ele ouve as palavras de Jesus, mas ele não as pratica. Qual é o resultado? Ruína, queda, não se sustenta, não pode permanecer de pé. A verdade é que o ouvinte não praticante dos ensinamentos de Jesus não tem segurança alguma. Ele engana a si mesmo. E nessa realidade ele é surpreendido pelas tempestades, pelas dificuldades. O resultado é inevitável, a destruição completa. E esse é o destino daqueles que não dão ouvidos aos ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, claramente o ensinamento de Jesus é para os seus discípulos, para os seus ouvintes, para o seu povo. Ele está dizendo: se você é assim, desperte. Não basta apenas ouvirmos, é necessário praticarmos. Porque diante das provações que virão, e elas chegam, para ambos, ouvir as palavras de Cristo e não pôr em prática é loucura, é insensatez, é falta de prudência. Infelizmente há um mal muito grande dentro das igrejas chamado nominalismo cristão, que são pessoas que dizem ter a fé em Cristo, que pertencem nominalmente a uma igreja, mas não se comprometem com a prática da palavra de Deus. E pode ser,
Meu querido irmão, minha querida irmã, que você tenha vivido assim ultimamente. Só que a vida está boa demais para você enxergar o alicerce em que você está construindo a sua casa. Meus irmãos, se essa é a sua realidade, não espere as tempestades chegarem para vocês descobrirem como vocês edificaram a casa de vocês. Pode ser que isso te assuste. Mas a boa notícia é que você está diante de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é amoroso, e que hoje mesmo você pode se voltar a Ele. O mais prudente, o mais sábio, é você ouvir e praticar, é você se entregar totalmente a Ele. Isso é, não viva do seu jeito, mas viva para fazer a vontade daquele que te salvou. Ouça a voz do bom pastor e o siga. Viva para Ele. Talvez a gente pense, ok, esse texto é maravilhoso porque ele está tratando de uma questão extremamente necessária para o cristão, que é a questão de obediência. Jesus manda que obedecemos às suas palavras. É obediência. Mas entenda que a entrada no reino de Deus não tem a ver com a obediência que conquista méritos diante de Deus. Isso é impossível. Você não obedece para ter algo. Você não obedece para Deus olhar para você. Nossa, olha como fulano está fazendo, eu acho que eu vou abençoar ele. Você obedece porque Ele é bom, porque a sua palavra é boa, perfeita e agradável, porque o seu caminho é justo, é verdadeiro. Por isso que, desculpa a palavra, mas andar longe dos caminhos do Senhor, ser apenas um ouvinte não praticante é burrice. É que nem quando a gente é pequeno, né? A mãe olha e diz, filho, não vai por ali. Mas a gente pensa, não, eu é que sei. E a gente vai, a gente quebra a cara. É exatamente isso. Jesus está alertando. Você que me ouve, seja praticante. Porque quando as coisas estão bem, a gente não consegue identificar os alicerces. Mas espera a tempestade vir. Quando elas chegarão, infelizmente você observará em qual alicerce construiu a sua casa, em qual alicerce construiu a sua família. E muitos a constroem em cima da areia. De que maneira? Como eu disse, muitos vivem um cristianismo nominal. A gente tem até os jargões, né? Varão, varoa, a paz. Mas agora, quando diz respeito a obedecer a palavra, é outra coisa. Nós não podemos enganar aquele que sabe tudo, aquele que conhece exatamente quem nós somos. É maravilhoso a nossa adoração comunitária nos domingos. É fantástico. Já desfrutamos de parte da eternidade aqui. Mas agora, a adoração não é apenas o que nós fazemos nos domingos. Adorar a Deus, se parecer com um crente no culto, parece muito fácil, né? Mas a grande questão é, e colocamos em prática aquilo que ouvimos na segunda, na terça e assim por diante? A obediência que Jesus está falando é aquela que se curva ao senhorio de Cristo. É aquela que entende que nós fomos resgatados por um alto preço. E agora tudo que eu faço eu quero agradar esse meu Senhor. Eu não quero barganhar com Ele, longe de mim, mas eu quero fazer a vontade dEle. E nesse texto,
Jesus chama os seus ouvintes. Quem são os seus ouvintes? Eu e você. A avaliarmos as nossas vidas, a avaliarmos as nossas construções. Eu sei que na caminhada cristã há muitos altos e baixos. Quem sabe você diga, não, mas eu estou bem, eu estou no alto da minha jornada espiritual. O que eu digo para você é, amém, glória a Deus, mas é possível ir além. Mas quem sabe você olha e diga, olha, eu estou muito abaixo do que deveria. O que eu digo para você é, saiba que esse não é o destino final. Há um Deus que faz novas todas as coisas. Mas saibam que isso é um processo de reforma. É um processo de destruir alicerces na areia e firmar a casa sobre a rocha. Não é um processo rápido. Não é um processo indolor. Mas a boa notícia é que Deus está trabalhando em você. Sabe o que é isso? Quem passou por processos de reforma sabe muito bem como funcionam as coisas. Você será quebrado, desmontado, mas será reconstruído pelas mãos do carpinteiro. Essa é a verdade. São processos. Por isso, meus irmãos, o único que é suficiente para manter a sua família, a minha família estável diante das tempestades da vida, é o Senhor Jesus Cristo. É exatamente por isso que o salmista escreve, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Portanto, saibam que a maior necessidade da sua família não é uma casa mais bonita, maior, apesar disso ser muito bom. A maior necessidade da sua família não é a estabilidade financeira. Há muitos que possuem muito dinheiro, mas a família está destruída, arruinada. Não há alegria, não há paz, não há respeito, não há perdão, não há diálogo, não há esperança. A maior necessidade dos seus filhos não são os presentes mais caros, ou então a melhor faculdade da cidade, embora isso seja ótimo. Se você tem possibilidade de fazer, faça. Mas não são essas. Não é essa a maior necessidade que eles têm. A maior necessidade da minha e da sua família é estarmos alicerçados em Cristo. É uma vida de obediência a Ele. Se você não puder dar do bom e do melhor para o seu filho, mas se você alicerçou ele sobre a rocha, você terá dado tudo para ele. Mas o mundo tem invertido a ordem das coisas. As famílias têm esquecido de Deus, têm usado pessoas e amado coisas, quando deveriam adorar a Deus com todo o nosso ser, com todo o coração, dando a Ele o primeiro lugar em tudo, amando pessoas e usando coisas, não diferente disso. As pessoas têm amado coisas e usado pessoas e abandonado Deus, simplesmente porque quando Deus é ausente das famílias, elas perdem o maior referencial, elas perdem aquilo que dá sustentação e segurança. Tire Deus das famílias, logo não terá mais ética, logo não terá mais moral. É claro que o cristianismo não é só isso, mas tem isso também. Meus irmãos, a reflexão é: Deus ocupa o lugar central da sua casa? Ou será que outras coisas têm ocupado o lugar de Deus na sua família?
Talvez você tenha tido tempo para tanta coisa, mas a pergunta é, você tem tido tempo para Deus? Qual foi a última vez que você falou do Evangelho dentro de casa? Qual foi a última vez que você compartilhou do Evangelho com seus filhos? Qual foi a última vez que você orou com seu esposo ou com sua esposa? Jesus precisa ser o alicerce da sua família. Como eu disse, interessante, quando olhamos o texto, Jesus não está comparando o crente do ímpio, mas está falando de crentes. Simples, um que edifica a sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia. Não há um terceiro termo. Não há um terceiro construtor. Tiago, mais tarde em sua carta, ele vai escrever algo muito semelhante ao que Jesus disse. Ele diz, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Ele diz, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, diz Tiago, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, ele sai e esquece da sua aparência. Esse é o homem insensato. Mas Tiago segue e ele fala o seguinte, contudo, o homem que observa atentamente a lei do Senhor, a lei da liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Sabe o que é isso? Ele será feliz, contente, alegre. Meus irmãos, diante dessa parábola, fica evidente que todos nós somos construtores. Não é mesmo? Sendo assim, a pergunta que é feita a nós é, quem sou eu nessa parábola? O construtor prudente ou o construtor insensato? Quem sou eu? Lembremos-nos de que as pessoas sábias ouvem os ensinos de Jesus e respondem em obediência. Mas o insensato apenas ouve e não pratica. Meus irmãos, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes para a glória do nosso Deus. Talvez você, diante dessa parábola, começou a refletir em diversas coisas sobre a sua vida, até a sua caminhada até aqui. E realmente até aqui pode ser que você tenha edificado a sua casa sobre uma areia, sobre um terreno frágil, que não suportará as tempestades. Essas são as más notícias. As boas notícias, como eu falei, é a certeza que Deus faz novas todas as coisas. Essa é a garantia que nós temos. Lembremos que as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. Se estamos aqui, há esperança, há solução. E a solução está em ouvir as palavras de Cristo e colocar em prática. Mesmo que isso nos custe tudo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, pois estamos diante da sua palavra. A sua palavra que é pura, que é fiel, que é verdadeira. A sua palavra que é como uma espada, que fere, mas também cura, também traz libertação. E nós, diante daquilo que ouvimos, nós não queremos sairmos daqui apenas como ouvintes, mas sim como praticantes da tua palavra. Que possamos viver as verdades reveladas aqui. Que possamos ser como o construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. É isso que o Senhor pede de nós. Famílias alicerçadas em Cristo.
Sabemos que a vida neste mundo não é nada fácil, que tempestades virão, mas se estivermos edificados na rocha inabalável que é Cristo, então nós estamos seguros, indiferente da circunstância que enfrentemos. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda. Assim confiamos no Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Que alegria ouvirmos a palavra do Senhor. E agora nós damos sequência também ao nosso culto.